2 diz assim o texto: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que nos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, eu o abençoei e multipliquei. Somente esse versículo, aonde o profeta Isaías está nos exortando e nos alertando: olhai para Abraão, porque a Bíblia só manda olhar para Deus, só manda olhar para Jesus. Conforme o próprio Isaías, no capítulo 45, no verso 22, o Senhor disse: olhai para mim e sereis salvos, todos os moradores da terra. Aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta, desprezou a cruz e se assentou à destra, à direita de Deus. Então a Bíblia manda olhar para Deus, a Bíblia manda olhar para Jesus, mas aqui o profeta Isaías está dizendo: dá uma olhadinha em Abraão, que sendo ele só, Deus o chamou, o abençoou e o multiplicou. E o chamado dele era para ser uma bênção, porque Deus diz: anda na minha presença e ser tu uma bênção. E quando nós vemos em que contexto Deus chama Abraão, Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 8, ele vai dizer que Deus, tendo previsto que havia de justificar os gentios por meio da fé, anunciou o evangelho primeiro a Abraão, dizendo: todas as famílias serão benditas em ti. E o contexto que Deus vai chamar Abraão, nós sabemos que Adão e Eva, eles desobedecem a Deus. E quando Deus os procura no jardim, e Deus faz uma pergunta: onde estás, Adão? Mas ali no original Deus não está perguntando para obter informação, mas para obter confissão. Ele está dizendo: para que lado caíste, Adão? Por que tu desobedeceu? Então Deus chama Abraão debaixo de uma desobediência. Ali eles foram expulsos do jardim. Nós sabemos que Caim mata Abel. Nós sabemos que Deus limpa a terra com dilúvio. Ele planta uma vinha se embriaga. Nós sabemos que eles estavam tentando construir uma torre para adorar os astros, na idolatria. Então é nesse contexto que Deus vai chamar Abraão, no contexto de desobediência, de homicídio, de engano, de bebedeira, de nudez, de rebelião. Nesse contexto, Deus ele vai procurar o homem. Mas não é Abraão que está à procura de Deus, é Deus que estava à procura de Abraão. Paulo chega a dizer que não há ninguém, nenhum sequer, que busque a Deus. Adão cai, mas não é Adão que vai atrás de Deus. Deus abriu a porta da oportunidade. Para que lado caíste, Adão? Como no caso de Geazi, quando o profeta Eliseu disse: aonde foi Geazi? Abriu a porta da oportunidade. Ele podia dizer: olha, eu fiz o que não era reto aos olhos do Senhor, eu pequei, eu caí. Não, mas ele diz: o teu servo não foi a nenhum lugar. E Abraão não ia desperdiçar a oportunidade dele. Quando Deus chama Abraão, é em meio à idolatria, porque a terra que ele vivia, em Ur dos Caldeus, era conhecida e dedicada ao Deus da lua, um Deus chamado Naná. O seu pai Terá tinha uma fábrica de fazer ídolos. Há dias eu li o Talmud, e ali, olha, quem vocês querem adorar? Os deuses que o pai de Abraão, Terá, adorou da além do rio? Ou o Deus verdadeiro? E no verso, no capítulo 24, no verso 15, ele vai dizer: porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é Deus quem se decide por Abraão, porque Abraão não conhecia Deus. É Deus quem o chama. Em Gênesis 12, 2, ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. É como está em João capítulo 15, verso 16: não foi vós que escolheste a mim, foi eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai crendo, receba. Foi o Senhor quem nos escolheu nessa noite. Nós poderíamos estar em muitos outros lugares, mas o Senhor nos trouxe
está no Salmo 100, verso 3. Davi dizendo: sabei que Ele é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez ovelha do seu pasto. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou. E Abraão tinha 75 anos, e a gente nunca está velho, e a gente nunca é muito novo para fazer a obra. Nós vemos que Abraão creu em Deus e foi isso imputado como justiça. Essa palavra imputado significa depositar na conta de alguém. Abraão não trabalhou por essa justiça, ele a recebeu quando creu. Só pelo fato do homem crer, Deus depositou na conta dele a justiça. E todas as outras coisas foram acrescentadas à vida de Abraão, porque ele creu. Isso que aos Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, é galardoador, presenteador, recompensador daqueles que o buscam. Porque não é em vão a nossa vida nesse lugar. Ninguém vai sair daqui de mão vazia. Em Gênesis 12 Deus nos chama: sai da tua terra, Abraão. Em Gênesis 12:5 a Bíblia diz que eles vieram a Canaã e chegaram a Canaã. Mas no verso 10 a Bíblia diz que a terra estava assolada pela fome. Como pode Deus prometer uma terra para o homem e futuramente o chamaria de seu amigo, e quando ele chega nessa terra, a terra está assolada pela fome? Em Atos capítulo 7, verso 4, no sermão de Estevão, ele vai dizer: depois que Terá, seu pai, morreu, foi que eles chegaram a essa terra. Ou seja, Deus deu uma ordem: sai da tua terra e da tua parentela. E Atos 7,4, depois que o pai dele morreu, foi que ele chegou na terra. Ou seja, Abraão ainda perdeu muito tempo. Quando Deus ele nos chama e nós perdemos tempo, nós acabamos atrasando aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Porque em João 10:27 ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e delas sou conhecido. Nós precisamos ter ouvido de ovelha como Abraão, reconhecer a voz do Deus eterno, porque Ele nos chamou e nos delegou. O ID não foi delegado ao pastor, ao preto, foi delegado a todos. Porque na tua boca tem uma palavra de salvação, tem uma palavra de conforto, tem uma palavra de ânimo. Então fala e não te cales, porque o Senhor conta comigo e com você. E como eu disse, o pai dele tinha uma fábrica de ídolos, e eu lendo o Talmud, Abraão estava conhecendo a Deus, e o único Deus. Existe uma coisa que Deus nunca viu: um Deus além dele, um Deus maior que ele, porque ele é e fora dele não há outro. E o Talmud dizia que Terá precisava fazer uma viagem e deixou Abraão cuidando dos filhos. E Abraão já estava conhecendo a Deus. E quando Terá foi viajar, Abraão pegou um pedaço de pau, um porrete, começou a quebrar todos aqueles ídolos e só deixou o maior. E quando o pai dele chegou de viagem, ele falou: Abraão, o que aconteceu aqui? Isso é cultura judaica, está escrito no Talmud. E ele disse: foi esse grandão aí. Quando eu comecei a dar comida para os menores, ele pegou esse pau e quebrou todos os outros. E ele disse: é impossível, ele não se mexe. E Abraão disse: então por que você o adora? Se ele tem olho, mas não vê. Se ele tem pé, mas não anda. Deus do pai de Abraão tem olho, mas não vê. Mas o teu Deus, Provérbios 15:3, os olhos dele estão em todos os lugares.